nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de adoração, e desde já vamos juntos compartilhar com a palavra do Senhor. Que Jesus te abençoe grandemente aí na sua casa, onde você estiver. E essa palavra, ela vem falar ao nosso coração, trazer alegria, mostrando a bondade do Senhor. Aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 3, nós vamos estar meditando, tá, amados? Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus, que Deus seja louvado. Então, o que essa palavra vem falando ao nosso coração? Falando o quanto é importante você crer, exercer a sua fé em Deus. Aqui, o que fala ao nosso coração? Que nós já fomos abençoados. Que o Senhor Jesus já derramou sobre nós. No mundo espiritual, amado, nós precisamos crer e saber. É a palavra de Deus que nos dá essa direção. O que nós precisamos? Exercer a nossa fé, crer em Deus, saber que nós somos abençoados. Porque está escrito, é bem claro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está declarado aqui, amados, e fala todas, não é em alguma área da nossa vida. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, no mundo espiritual. O Senhor Jesus já nos abençoou, nosso Deus já derramou. Nós temos, amados, e nós precisamos crer que isso é puro e verdadeiro. Mas para isso nós precisamos exercer a nossa fé em Deus. Nós precisamos confiar em Deus, estar atento à palavra do Senhor, que é ela que nos alegra, nos levanta e nos traz a confiança que somos abençoados. Muitas vezes, quantas lutas estão vindo para dizer que você que não está adiantando nada, não, aqui a palavra do Senhor diz, nós precisamos tão somente tomar posse, crer, exercer a nossa fé. E a palavra é bem clara, diz que o nosso Deus, Ele já nos abençoou, quer dizer, Ele não vai, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos, com todas, nós temos direito. Então, nós precisamos tão somente exercer a nossa fé em nosso Deus. Amém? E em Gênesis, no capítulo 12, vai falar bem claro sobre trazer ao nosso entendimento de onde que vem também. A palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. Aqui, olha, em Gênesis, no capítulo 12, o chamado de Abraão. Capítulo 12,
diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui é o chamado que Deus faz a Abraão. Então houve obediência. Olha o que o Senhor diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Quer dizer, o Senhor deu ali a promessa, falando para Abraão, para ele sair e que ele... Olha que isso aqui é promessa, mas que o Senhor fez a Abraão. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Isso aqui tudo promessa. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos, olha isso aqui, amados, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus, amados. Eu e você, nós estamos fazendo parte desse todos aqui. Todos os povos da terra serão abençoados. Todos aqueles que crêem em Jesus Cristo, todos aqueles que crêem no poder de Deus, todos que exerceram a sua fé, todos que a cada dia perseverar, estão incluídos nesta promessa aqui que veio através da vida de Abraão. Que Deus o chamou, houve obediência, ele poderia dizer: não, Senhor, eu estou bem aqui, eu estou aqui no meio dos meus parentes, tenho tudo, tenho a minha vida. Não, aqui o chamado. E você pode ver que toda a história de Abraão, ele tão somente obedeceu. Teve muitas lutas, mas a vitória é declarada. E tudo o que a palavra de Deus foi falando, ele foi obedecendo, e por esta razão nós estamos aqui hoje falando do amor de Deus, porque nós estamos incluídos aqui nesta promessa, quando Deus fez a Abraão. E por meio de você, por meio de Abraão, Deus falou, todos os povos da terra serão abençoados. Então, declare e receba aí no seu coração: eu sou abençoado, porque eu herdei essa promessa que o Senhor deu a Abraão, e através da fé dele, hoje nós estamos exercendo a nossa fé em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E ainda diz mais em Gálatas, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Isso aqui está em Gálatas, no capítulo 3, versículo 6. O que aconteceu? O que nós precisamos fazer? Considerem, quer dizer, recebam. O exemplo de Abraão, ele creu. O que nós precisamos fazer também? Crer em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Isso aqui Deus fez na vida de Abraão, e através da vida dele, hoje nós somos abençoados, porque nós exercemos a nossa fé em Deus. E é isso que a palavra do Senhor nos leva a cada dia, a exercer a fé, em nome de Jesus. E ainda no versículo 7, em Gálatas capítulo 3, versículo 7, diz: estejam certos, portanto,
de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, através da fé. Amém? Então, a importância que o Senhor nos ensina na sua palavra, com tanto zelo, com tanto amor. A palavra de Deus é trazida ao nosso coração para exercermos a fé cada dia, amado. Confiar em Deus, não deixar que nada venha tirar do nosso coração o desejo de servir a Deus, de estar na presença do Senhor fazendo a sua vontade. Nós precisamos exercer a nossa fé como filhos de Deus e não deixar que nada mesmo venha tirar do nosso coração a fé, o amor pela palavra de Deus. É isso que nós precisamos e cremos que Jesus, ele já fez tudo por nós, e quando vemos palavra dessa forma, é porque o Senhor, ele quer alegrar a nossa alma, o nosso coração. Amém? E continuando aqui ainda, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, que diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, aqui o que a palavra está dizendo para nós? Que nós somos justificados pela fé, não pela lei, mas pela fé. E diz mais, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo, a fé. Então aqui o que vem ensinando para nós? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Quer dizer, nós vivemos, amados, pela fé no Senhor. Nós a cada dia exercemos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E mesmo que as lutas venham para nos parar, nós precisamos correr para Deus e declarar passagens, versículos como esse, e saber que o nosso Deus, ele está pronto para nos ajudar. Amém? Aqui quando fala dessa forma, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito. Aqui está falando, mas por quê? Porque Jesus, como nós já ouvimos a pregação da cruz, falando sobre a cruz, Jesus, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. A palavra de Deus está dizendo que todas as maldições foram sobre Jesus Cristo. Nosso pecado, aquilo foi tudo sobre ele, quando ele foi ali à cruz. Por isso fala dessa forma. Mas no versículo 14, isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito
mediante a fé. Quer dizer que falamos de Abraão, da obediência de Abraão. E aqui você veja que através de Jesus Cristo nós recebemos a promessa, aquela promessa que foi dada lá a Abraão. Aqui, através de Jesus Cristo, nós alcançamos pela fé, mediante a fé. E é dessa forma que nós precisamos a cada dia, mas exercer a nossa fé e não deixar que nada venha nos afastar do Senhor. Ainda você andando um pouquinho aí na sua Bíblia, ainda diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A importância de você estar em Cristo. Quando nós vivemos por Jesus Cristo, para Ele, nós estamos revestidos. É a palavra de Deus que nos fala. No versículo 28 diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Pois todos são um em Cristo Jesus. Quer dizer que o nosso Deus, Ele não faz diferença de raça, de cor, de rico, de pobre, seja quem for. O nosso Deus, Ele olha para nós como filhos. Quando nós declaramos que Ele é Senhor, que Ele é dono da nossa vida, quando recebemos como Salvador, é dessa forma que o Senhor olha para nós. Não há diferença. Isso está escrito aqui na palavra do Senhor. É bem claro, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa é a nossa alegria, amados. E o nosso desejo de permanecer a cada dia com Jesus. E no versículo 29 ainda diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual a promessa? Nós meditamos lá em Gênesis, no capítulo 12. Aquelas promessas que foram dadas a Abraão. Hoje nós temos a alegria e vemos aqui na palavra de Deus que nós somos herdeiros, porque nós exercemos a fé. E essa fé ela veio desde lá de Abraão. E nós hoje estamos aqui contemplando e sabendo que nós somos herdeiros segundo a promessa. Como falou, todos os povos da terra serão abençoados através de Abraão. Não é assim que nós meditamos? E isso é maravilhoso, porque o Senhor nos ensina e mostra qual a razão que nós precisamos perseverar a cada dia na fé, estar em Deus a cada dia, porque é a palavra que nos fortalece, é a palavra do Deus vivo que alegra o nosso coração, que alegra a nossa alma, para que vivamos crendo a cada dia na sua palavra. Isso é algo tão precioso que nós meditamos e alegramos a nossa alma na sua palavra, recebemos vida e cada vez mais vamos prosseguir em nome de Jesus. E ainda, diante de passagens como essa, o que o Senhor nos ensina? O que está escrito
na palavra de Deus. O próprio Jesus, o que ele nos ensinou? Está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 31. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é assim que a palavra de Deus diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas, assim como nós meditamos, que todas as bênçãos já foram liberadas no mundo espirituais. Então o Senhor Jesus ele nos ensina que nós precisamos buscar, porque quando nós buscamos, a palavra de Deus diz que todas as coisas vos serão acrescentadas. É a palavra de Deus que nos ensina dessa forma. É o próprio Jesus Cristo trazendo a sua palavra ao nosso coração, como foi ensinado ali. Nós temos hoje essa direção. Quando eu creio, quando eu vivo, quando eu busco primeiramente o reino de Deus, eu tenho essa certeza e eu vejo, porque é o Senhor Jesus que declarou isso: todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu tenho uma maneira, eu tenho uma razão de viver pela palavra de Deus, de buscar o reino de Deus, de priorizar o Senhor Jesus na minha vida, de priorizar o reino de Deus, porque aqui todas as coisas terrenas, tudo passa, mas a palavra, o reino, esse permanece. A vida eterna é para sempre. Então, é algo que nós precisamos, como servo de Deus, aprender na nossa caminhada. Não podemos abrir mão de palavra como essa que nos ensina, que nos dá a direção. Precisamos viver e ter no nosso coração a alegria de dizer: eu sirvo a Jesus Cristo. Eu sou filho, porque como nós meditamos em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26, ainda voltando um pouquinho, para que você tome posse, receba no seu coração. Aqui declara os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus, amados? Aquele que um dia recebeu o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Todos aqueles que declaram Jesus Cristo como Salvador. A palavra diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então que fique no seu coração essa mensagem. Que o Senhor, que o Espírito Santo mexa com a sua maneira de viver. Que você tenha essa alegria, que você declare no seu coração. Que você tenha certeza. Você é filho, então você tem no seu coração essa promessa, que você é herdeiro. E o que Jesus Cristo ensina? Me busque em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então busque, priorize o Senhor em sua vida. Priorize e você verá todas. O Senhor não fala e alguma, vai falando essa parte aqui, essa área da sua vida. Não, fala todas
coisas vos serão acrescentadas. Amém? Serão acrescentadas. É assim que a palavra diz. E ainda em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: sem fé, Hebreus 11, capítulo 1. Hebreus 11, versículo 1, tá, irmão? Perdão, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quer dizer, fé é isso. Fé é algo que eu falo com Deus, eu apresento a Deus, eu não estou vendo, mas pela fé eu espero, eu tenho esperança que vai acontecer, que o Senhor pode fazer. Então eu exerço a minha fé em Deus. Então, tudo isso nos ensina que nós precisamos exercer, confiar, perseverar em Deus. Porque se não tivermos fé, nós não vamos ter confiança, esperança, paciência, porque nós sabemos que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso, mas é no tempo de Deus. E nós precisamos abrir o nosso coração, falar, apresentar a Ele e exercer a esperança, como a palavra diz. Ora, a fé é a certeza, eu não tenho a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quer dizer, eu não estou vendo, mas eu creio. É isso que o Senhor se alegra. Você exercer a sua confiança nele. E saber que no mundo espiritual, como nós meditamos na palavra de Deus, diz que todas as bênçãos já foram liberadas, todas as bênçãos no mundo espiritual. Então é isso que nós precisamos tomar posse e vivermos com essa esperança no nosso coração. E ainda diz aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quer dizer que a palavra vem falando da fé no nosso coração. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que... Olha a importância, amado, de você exercer a sua fé. Você está agradando a Deus. O Senhor se alegra. E são, assim, uma maneira de você... Quando você exerce a sua fé, você está se aproximando mais de Deus. Porque quando eu estou alguma situação, não que eu só vou buscar Deus quando eu estou necessitando de alguma coisa, não, Deus, Ele é prioridade, como a palavra, o Senhor Jesus nos ensinou, buscar primeiro, quer dizer, tudo é Deus prioridade, é primeiro o reino, depois as coisas terrenas. Então, quando eu busco Deus de todo o coração, de toda a minha alma, quando eu exerço a minha fé,
o Senhor se alegra. É a palavra de Deus que diz. É a palavra do Senhor que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, eu agrado a Deus quando eu exerço fé no meu coração. Quando eu creio que Ele pode, que nada para Ele é impossível. O Senhor se alegra com isso, amado. E Ele faz porque Ele é poderoso. Sendo da vontade dEle, nós precisamos sempre priorizar isso, Senhor, sendo da Tua vontade. Mas esse é o desejo do meu coração. E essa é a minha necessidade. Senhor, é pela fé, sempre dessa forma. E a palavra de Deus diz, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso aqui é maravilhoso demais, amados, porque o Senhor está dizendo que se eu ando com Jesus, é necessário que eu creia que Ele é abençoador, porque Deus é. Eu preciso crer que Ele existe. Como que eu vou dizer eu creio em Deus se eu não exercer a minha fé? Eu preciso, amado, exercer a minha fé, a minha confiança em Deus. E nessa noite, essa palavra que vem tanto falando da fé, é porque nós precisamos, amados. Neste mundo que estamos vivendo, nós precisamos, como nunca, exercer a nossa confiança em Deus, buscar mais e mais o Senhor, com todas as forças da nossa alma. Se antes você buscava a Deus, agora, amado, é tempo de buscar mais e mais o Senhor. É tempo de crer. Como eu sempre, assim, eu vejo esse tempo que nós estamos vivendo, a importância que é você buscar a Deus, porque é através do amor de Deus que vai ser derramado no seu coração o amor, o afeto pela sua família. Como nós precisamos tanto de afeto, primeiramente de Deus. Nós precisamos amar, confiar no nosso Deus. E através desse amor tão grande, dessa graça que o Senhor tem derramado, nós vamos amar o nosso próximo, que é aqueles que o Senhor coloca à nossa frente. Esse tempo que o Senhor tem mostrado a importância que é, e eu não sempre o Senhor traz a memória para que seja dito o que o Senhor fez, amado. O tempo que nós estamos vivendo agora, antes muitos não valorizavam o tempo com a família, o tempo com as pessoas, que precisa tanto de uma palavra de carinho, que precisava de um cuidado, de um zelo. Muitos estavam vivendo só na correria, não parava nem um pouquinho, não tinha, porque a correria era muito grande. Mas o que aconteceu, amados? Parou. Teve que parar aquela correria. E o que nós temos visto é a família, a presença da família. A família está mais próxima.
Foi necessário que parasse. Para a gente valorizar, amados, porque nós não estávamos muitas vezes valorizando o que era um abraço, o que era uma declaração de você dizer: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Amanheceu o dia, você dá um abraço. Não, muitas vezes não estava acontecendo isso. Mas o que aconteceu? E nós precisamos parar e ver o porquê. O que o Senhor está requerendo? Está requerendo que cada um de nós reconheça, se humilhe primeiramente diante dele. Reconheça que há algo importante. O reino de Deus, a família, o afeto pelos seus. E nós precisamos tanto disso, amados. A cada dia nós precisamos aprender, declarar, Deus, eu te amo. Eu te amo, Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Declarar para os nossos, eu te amo. Que bom eu estar aqui com você. Obrigado, Deus, pela minha família. É momento assim, mas são pequenas coisas que muitas vezes não valorizamos, mas o Senhor está mostrando a importância que é. Antes, muitas vezes, não valorizavam um abraço de um parente, de uma pessoa. E hoje você vê. E por que isso? Porque nós precisamos reconhecer que nós precisamos de afeto, que nós precisamos de amor no nosso coração. E nós precisamos do amor primeiramente de Deus, porque é através dele que ele vai derramar nos nossos corações. E por essa razão a palavra vem nos ensinando a exercer a fé. A palavra de Deus vem falando das promessas que foram deixadas para nós. E muitas vezes nós não nos despertamos para buscar, para crer. Aqui a palavra de Deus nos ensinou que nós precisamos crer, porque as promessas foram liberadas para nós. Mas o que nós estamos fazendo? Não estamos exercendo muitas vezes a nossa fé. Mesmo sendo servo de Deus, filhos de Deus, nós não despertamos ainda, mas essa palavra nessa noite está dizendo que você é filho, que essas promessas foram dadas desde lá de Abraão, como meditamos, que essas palavras já foram liberadas, como meditamos em Efésios, no capítulo 3, foram liberadas no mundo espirituais com todas as bênçãos. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo ele nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E a palavra do Senhor vem nos ensinando que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso ser um cristão e não exercer a minha fé. Eu preciso, para que eu venha alcançar essas bênçãos, as vitórias que estão aqui na palavra de Deus para nós, foram deixadas para nós. Mas para isso, eu preciso crer, exercer a minha fé em Deus, não é no homem, é em Deus. Saber que todas as bênçãos foram liberadas no mundo espiritual. O Senhor já
nos concedeu. Mas nós precisamos exercer a nossa fé e alcançar. E Deus, Ele pode fazer tudo isso. Mas nós precisamos crer e vamos guardar no nosso coração. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Então, vamos buscar a Deus, vamos confiar em Deus, porque é assim que a sua palavra declara ao nosso coração. E é dessa forma, amados, que nós precisamos viver em nome de Jesus. Creia, amados. Não importa qual for a situação, então somente exerça a sua fé no Senhor. Comece a meditar em cada passagem que nós meditamos aqui, com tempo, e veja, amado, que maravilha, que riqueza que o Senhor fala na sua palavra. E é para nós, porque é para os filhos, amém? São para aqueles que já reconheceram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. O Senhor tem tudo isso para nós. Que Deus te abençoe nesta noite. Que o Senhor faça resplandecer a luz do Espírito Santo. A palavra de Deus venha encher o seu coração de alegria. E que você receba e viva em nome de Jesus. Que você não deixe que nada venha tirar do seu coração a alegria. A alegria de você viver a palavra do Senhor e exercer no seu coração a esperança e ver a glória de Deus acontecer, ver milagre, mudanças, porque é a palavra de Deus que nos ensina. Receba aí esta palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor e até o próximo culto. Que Deus te abençoe.